Em a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vamos ler alguns versículos do capítulo 3, depois do capítulo 4 também. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, o versículo 1 até o versículo 7, depois a gente prossegue. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podieis recebê-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja, discórdia, por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Pois quando alguém alega, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? Quem é, portanto, Apolo? E quem é Apolo? E quem é Paulo? Servo, por intermédio dos quais vieste a crer, e isto conforme o ministério que Deus, que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. O 7. De forma que nem o que planta, nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. O 9. Porquanto nós somos colaboradores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Versículo 10, a seguir: segundo a graça de Deus que me foi outorgada ou concedida, eu, como prudente construtor, lancei os alicerces, e o alicerce outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem, cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Cristo Jesus, ou Jesus Cristo. Vamos para o versículo 18. Ninguém se iluda. Se qualquer pessoa entre vós se considera sábia, de acordo com os padrões do nosso tempo ou do mundo, então é melhor tornar-se insensata para alcançar a sabedoria. Porquanto a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: ele apanha o sábio na própria artimanha dele. Isso está no livro de Jó. E mais, o Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são, na minha versão, elucubrações vãs. Portanto, nenhuma pessoa deve se orgulhar dos homens, porque tudo vos pertence, ou vocês já sabem de tudo. O versículo 1 do capítulo 4: portanto, todas as pessoas devem nos considerar servo de Cristo, encarregado dos mistérios de Deus, que os homens nos considerem, como os ministros dos mistérios de Deus. O 2: além disso, o que se requer de todos aqueles que têm essa responsabilidade é que viva fielmente, que seja fiel. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. Em verdade, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Enfim, Paulo está tratando aqui nesse texto, alguns versículos salteados, da infantilidade da igreja de Corinto,
e das discussões, dissensões que existia por causa dessa meninice deles. Eles já tinham ouvido o Evangelho já há um bom tempo. Paulo esperava que eles já tivessem maturidade, mas eles não cresceram. Então Paulo disse: eu dei leite para vocês, isso é no princípio, e agora eu vou ter que continuar dando leitinho para vocês, porque vocês não se tornaram adultos, vocês não cresceram, continuaram sendo criança. Mas agora, já um tempo depois, Paulo considera que eles deveriam ter maturidade e não viver segundo a carne, porque quem não cresce na fé não consegue ser espiritual. E isso que nos remete a entender que uma pessoa que é espiritual é uma pessoa que é madura na fé. Uma pessoa que é menina na fé, ela ainda também não é espiritual. Ela pode ter princípio, ela pode ter dom, ela pode ter vocação, mas ela ainda é menina, né? Uma pessoa menina na fé, não cresceu, ainda é criança. Mas ser criança continuamente é prejudicial, porque isso significa falta de crescimento, não vai ter evolução espiritual, não vai ter maturidade, e aí vai ter necessidade de sempre aprender as mesmas coisas. Na vida física, na vida humana normal, uma pessoa, se ela não desenvolver, não apenas crescer fisicamente, mas o seu organismo não desenvolve, ela continuar como criança, significa que o seu corpo é de uma criança por dentro e por fora, logo ela não pode receber alimento de adulto, mas sim alimento de criança. Mas se isso está acontecendo e essa pessoa não cresce, tem algum problema na sua vida física, na sua vida, no seu organismo, da vida espiritual também. Quando nós não crescemos, é onde Paulo diz que somos carnais, igualmente aquela igreja, aqueles irmãos da igreja de Corinto. E sendo assim, os sinais da falta de crescimento vai aparecer, vai evidenciar. Por exemplo, é muito comum num bairro, né, como o nosso bairro aqui, ter várias igrejas de ministérios diferentes. Algumas igrejas, elas sempre vão dar alimento para a criança, espiritualmente para a sua igreja, o tempo todo. Principalmente as igrejas mais modernas, isso é muito comum. Às vezes assistindo programa de televisão, programa de rádio, você percebe que algumas igrejas o alimento é sempre um leitinho. E outras igrejas já dão um alimento mais sólido. Quando você participa de culto ou conversa com as pessoas que recebem alimento sólido, a mentalidade dessa pessoa é diferente daquela pessoa que deveria crescer e não cresceu e continua recebendo alimento de criança. Então o que acontece? O organismo exige um alimento mais fraquinho, né? Uma papinha, e vai continuar transmitindo isso. Essa pessoa também não cresce, porque o seu alimento não vai contribuir com isso. E esses sinais no mundo espiritual é evidenciado, e na igreja de Corinto isso era muito claro. Paulo já começa o capítulo 3 falando: eu não pude considerar vocês espirituais quando eu escrevi, pois essa carta deveria ser dita, lida para aquela igreja. Então Paulo fala: eu não pude considerar vocês como espirituais, e nem agora, tampouco eu podeis, porque vocês ainda é criança, não podendo se alimentar de alimento sólido, mas ainda com leite. Porventura não sois carnais? Então Paulo está dizendo que sois carnais, e essa carnalidade dele quer viver segundo as próprias paixões, seus próprios pensamentos, sem a direção de Deus, sem a capacidade de discernimento, pois os carnais não conseguem discernir. Você vai encontrar pessoas que ela é carnal, ou seja, vive uma carnalidade, uma criancice, uma meninice eternamente, e nunca amadurece. E quando isso se manifesta, é um prejuízo para os demais que estão juntos. Quando a gente lê lá no livro de Hebreus, depois eu volto aqui, Hebreus capítulo 6, o escritor, que nós não sabemos quem escreveu,
suspeita que um discípulo de Paulo, ou que o próprio apóstolo Paulo, ou outro qualquer. Ele fala também, a partir do capítulo do 5 e a partir do 11 de Hebreus, 5 e 11 para frente, o escritor está dizendo, fazendo uma crítica construtiva a respeito da falta desse crescimento. Daqui a pouco eu vou falar para vocês algumas evidências que demonstram a falta de maturidade e de crescimento, que a pessoa ainda é criança, num tempo em que deveria ser adulto. Se é criança na sua faixa etária, isso é saudável, deve passar por essa faixa etária, é normal. Mas se é criança num período que já deveria ser adulto, isso já é prejudicial, porque isso reflete, isso revela que algo não está bem. No capítulo 5, a partir do 11 de Hebreus, diz assim, quanto a isso, temos muito o que ensinar, assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes indolentes para aprender. Alguém puder me arrumar água, agradeço. Apesar de que a essa altura já devesseis ser mestre, e ainda estáis precisando de alguém que vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Ou seja, o escritor está dizendo, vocês já deveriam ser adultos, já deveriam ser maduros, e está tendo a necessidade de que venha falar para vocês, ainda agora, os mesmos ensinamentos de quando vocês eram novos convertidos. Voltaste a necessitar de leite, aqui também diz, quando já deveis estar recebendo alimento sólido. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança, e sendo criança não tem experiência no ensino da justiça. Então, um dos fatores em que nós nos tornamos pessoas tão antigas em uma igreja, servindo a Deus, fazendo tudo certinho em algumas partes, mas sem compreender os princípios da palavra de Deus, os assuntos básicos para a nossa fé, significa que nós ainda estamos sendo criança, e criança não dá para se ensinar assuntos difíceis. Por isso, na igreja onde tem classe de escola bíblica dominical por faixa etária, vai se modificando, vai colocando um grupo de criança aqui, outro ali, pelo menos de 3 a 4 grupos aproximadamente, por causa dos assuntos serem mais difíceis, e pessoas para falar para essas crianças precisa ter habilidade, precisa ter um assunto, porque criança, para se prender a atenção de uma criança, não é muito fácil. Ora, no entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto bem como o mal. Um dos fatores que a pessoa que não amadurece, ela não consegue ter, é o discernimento entre o certo e o errado. E quando nós não temos discernimento entre o certo e o errado, em alguns momentos vamos tomar decisões achando que está sendo por discernimento, naquele exato momento é o discernimento que está nos faltando. Ou a gente ouve uma voz dizendo que é para a gente ir e a gente vai, dizendo que não é para ir, a gente não vai. Mas por que a gente segue essa voz? Porque foi Deus que falou? Talvez foi Deus, mas talvez não tenha sido Deus. Ainda ontem eu estava meditando uma palavra onde o apóstolo Paulo pretendia sair de um lugar para ir para outro, pregar o evangelho, e o Espírito Santo disse não para Paulo. Eu vou passar para lá, vou pregar a palavra de Paulo. E o Espírito Santo falou, não vai. E teve uma outra hora, isso está no livro de Atos, teve uma outra hora que ele ouviu uma voz dizendo não para ele, e já não era mais o Espírito Santo, já era Satanás. E Paulo conseguiu distinguir quando que foi o Espírito Santo dizendo para ele não vai, impedindo ele de ir, e uma outra vez já foi os espíritos malignos dizendo ao seu ouvido não era para ir. Ele só conseguiu distinguir a voz
maneira, e o inimigo é especialista em imitar, mas a sua maturidade fez com que ele não foi uma revelação, mas sim um discernimento de entender que era a voz de Deus e que não era. Discernir. Se você quer orar, jejuar, ler a Bíblia, e aparece uma voz dizendo para você não fazer isso, você na hora vai dizer, não é de Deus, porque a gente já entende que o Espírito Santo não vai impedir de você de orar. Entretanto, vai ter momento que você poderá dizer, vou orar agora, e o Espírito Santo dizer não para você. Ele não está dizendo para você não orar, ele está dizendo para você não orar agora, e vai te orientar nessa hora fazer uma outra coisa. Como o apóstolo Paulo foi impedido de ir para um lugar, o Espírito Santo orientou ele depois para ir para outra região, certo? Então é a maturidade espiritual que vai fazer a gente discernir. Quando não tem discernimento, a gente pratica a obra da carne pensando que é obra do Espírito, e pode praticar a obra do Espírito pensando que é obra da carne. E a gente vai ver muito isso na Sagrada Escritura. O apóstolo Pedro, Jesus disse, você vai me negar, Pedro, vocês todos vocês vão me negar, e Pedro falou, pode todos te negar, mas Pedro já colocou os outros, por que não falou por ele? Eu não vou negar. Não, pode todo mundo te negar, eu entretanto estou disposto a morrer por ti. E aí diz a Bíblia que os outros apóstolos, os discípulos também falaram a mesma coisa. Ninguém teve discernimento dos 11, porque depois todos eles fugiram. Pedro negou. Tinha um que estava lá em cima só com o corpo sem roupa, enrolado com lençol. Tentaram agarrar o lençol nele, agarrou o lençol e foi embora nu. Não sabe se foi João ou se foi outro, quando Jesus fora preso lá no monte. Então a falta de discernimento é causada pela falta de maturidade, que significa ainda menino na fé. E menino na fé significa que ainda não foi experimentado nesse processo de crescimento. Ainda falta nessa pessoa a evidência do fruto do Espírito. Repito, uma pessoa pode profetizar, pode interpretar, ter o dom de língua, variedade de língua, ter o dom da palavra da ciência, palavra da sabedoria, o dom de interpretar as línguas, profecias, sinais de maravilha, cura, e ser menino na fé. Porque o dom ele não amadurece, o dom é ferramenta que recebe. Aliás, a igreja de Corinto, Paulo disse nessa mesma carta, não faltou nenhum dom a vocês, mas era uma igreja carnal. O que faltava na igreja então? Maturidade. O que é que traz maturidade em nós? A manifestação do fruto do Espírito que está lá em Gálatas, que é o que nos torna parecido com Jesus. Mesmo que nós não tenhamos a capacidade de expulsar, de repreender, de profetizar, nós podemos ter maturidade. Algumas pessoas não foram chamadas para curar, irmãos. Algumas pessoas não receberam o dom para curar, dom de maravilha, dom da fé. Não estou dizendo que é para não ter fé, o dom da fé é outra coisa. Mas que nem João Batista, era um homem de fé. João Batista era um homem profeta, não tinha quem sabe os demais dons, mas era um camarada que tinha o Espírito dentro dele para anunciar a vinda do Messias, mas não fez nenhum milagre, diz a Bíblia. Por quê? Ele não foi chamado para aquilo. Então por isso que cada um tem que descobrir. Mas o que é mais importante, que deve ser buscado por todos assim que aceita Jesus, é o fruto do Espírito, que é dividido em amor, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, temperança, enfim, são 9 características, como Paulo descreve em Gálatas. Então nós precisamos da maturidade. A maturidade cristã significa que ela vai nos libertar da infantilidade permanente na fé. Se nós não recebermos alimento sólido, como em alguns lugares não recebem, algumas igrejas gostam de dar sempre leite para as pessoas, para não afastar, para elas não ir embora, para elas não trocar de igreja. A finalidade é essa, para elas não parar de dar o dízimo, não ficar chateada com o pastor, e enfim, se tornam pessoas infantis. Logo, quando essa pessoa passa a congregar em uma igreja que eles gostam de dar
feijoada, um arrozinho, um feijão, uma carninha de boi, espiritualmente falando, essa pessoa, ao invés de ir para casa se sentindo bem, ela vai para casa passando mal. Por quê? Não tem maturidade. As irmãs já devem saber, as mães sabem bem disso. As crianças do interior, por exemplo, da roça, lá de qualquer lugar, de qualquer época, as crianças do interior, elas não ficam no tempo mais frio, todo mundo de sapatinho, todo mundo de gorrinho na cabeça, tem que estar muito frio para isso, ou de uma luvinha, de alguma coisa. Então essas crianças vivem arrastando de 4 no chão o tempo todo. O joelho de uma criança lá parece essa pasta das irmãs. Elas então tomam respingo, sol, poeira, elas adquirem resistência. Não tem médico perto, pelo menos onde eu vivi até hoje é assim. Não tem médico, não tem posto de saúde, não tem dentista, não tem nada. Elas adquirem resistência. E não é uma chuvinha qualquer que ela toma que vai chegar em casa doente, um frio, um ventilador lá não existe, né? Pelo menos na época não tinha. Não fica doente. Já uma criança da mesma idade aqui na cidade, qualquer coisa ela passa mal, porque ela não tem resistência, porque ela cresce nesse mundo muito protegida. Preste bem atenção. Todas as pessoas que é muito protegida, seja pela mãe, seja pelo marido, né? Tem uns que no caso é o marido que protege, seja pela esposa, seja por lá que for, você não adquire resistência. É uma pessoa sensível, que chora com facilidade, até uma furada de um espinho vai mais nessa pessoa, porque até o seu físico é diferente, suas emoções, seu sentimento é diferente, você não adquire resistência. Você pega uma pessoa de 18 anos do interior do lugar de sofrimento, ela tem um dobro da resistência de um garoto criado na cidade, vivendo na proteção, no estudo, na escola, médico aqui, dentista ali. Não estou dizendo que não deve fazer isso, estou falando que lá é uma realidade, que a pessoa adquire resistência. A fé também é assim. Paulo chegou a dizer o seguinte: eu aprendi passar necessidade e ter coisas em abundância. Eu sou experimentado em todos os dois lados. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vem a abundância, vem a riqueza, não mexe com o meu coração para me exibir ou para eu desviar de Deus. Vem a falta dessas coisas, não mexe com minha fé. Posso tanto uma como a outra. E a nossa vida cristã, Deus às vezes permite situações para nos levar a rumo à maturidade. Pedro andou com Jesus, mas não teve maturidade. O tempo foi pouco, cerca de 3 anos e meio aproximadamente com Jesus. Mas Jesus disse uma vez para Pedro: tu, quando te converter, Pedro, edifica teus irmãos. Pedro veio ter maturidade um pouco depois que Jesus é levado ao céu. Algumas pessoas têm maturidade por menos tempo, outros precisam de mais. Mas a igreja de Corinto, ela demorou a ter maturidade. E Paulo questiona: eu vos dei leite para vocês, e agora eu tenho que continuar dando leite, porque vocês continuam. Mas o que Paulo diz então que fala, que revela isso? As brigas, as contendas, as dissensões entre eles, revelava que eles eram criança. Você viu? E criança nesse sentido não é como a criança bebezinho, que elas brigam e daqui a pouco elas já esqueceram. Já percebeu? Você não vê uma criança de 2 anos magoada há 3 dias com seu irmãozinho. Na fé é um pouco mais complicado, que o crente que é menino na fé, se tem uma briga que é possível acontecer, né? Dá um trabalho. Eu estou orando para eu perdoar, estou orando para pedir perdão. Como é difícil. O irmão Ailton está engasgado aqui. Meninice, carnalidade. Por que comigo não? Carnalidade. Porque isso é contrário à mansidão. Isso é contrário à humildade. Gente, a pessoa humilde e mansa, que é muito parecida, ela é entendida pelo mundo como uma pessoa boba, como uma pessoa que deixa os outros fazer com ela o que quer. Por quê? Não é que você não reconhece seus direitos, a questão é que as suas ações é diferente. Você tem todo o direito de reagir a uma agressão. A questão é como é que você reage, é que vai diferenciar você espiritual ou carnal. Todos os dois podem dizer não, o manso e o não manso. A diferença é o tipo de não
que o carnal diz e o tipo de não que o manso diz. Não é para ficar calado também, todo mundo pisar em você, não é. A questão é como nós interpretamos e reagimos. E isso é que vai mudar. Você pensa que Paulo nunca ficava irado? Você vai ver que Paulo, nas suas cartas, ele tem um traço de um homem iracundo, ou seja, que tem tendência a se irar com facilidade, próprio de um temperamento que ele tinha, colérico, que com facilidade se exalta, e por isso recebeu o espinho na carne, para que ele não se orgulhasse pela divina revelação. Então você percebe que Paulo é aquela pessoa que escreveu, não leu, tem que alguém segurar mais forte do que ele tinha esse temperamento, e ele reconhece isso. Ele chegou até a dizer: eu fui tolo em mim ensoberbecer, que é próprio do temperamento dele, se não for o Espírito Santo. Então Paulo está questionando que eles não crescem, e começa a dizer: por que vocês ficam aí dizendo eu sou de Pedro, ou eu sou de Paulo, eu sou de Apolo? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Nós somos apenas ministros de Deus. Vocês ficam aí firmando a fé de vocês em homens, fica afirmando a fé de vocês em sabedoria deste mundo. Então Paulo está questionando eles, quando vê que tem uma dissensão lá entre eles, e um para um lado, outro para outro. Por quê? Menino, nesse sentido, quando você é a favor, eu sou de Paulo, provavelmente eu sou contra Apolo. Eu sou de Apolo, possivelmente não gostaria de Paulo, ou vice-versa. Paulo, temperamento mais bravinho ali, temperamento mais quente, o outro mais calmo, um pouco diferente, pregava diferente, o homem com mais capacidade de convencer pelas palavras. Paulo já era mais incisivo, com a espada espiritual na sua mão. Então tinha aqueles que eu gosto mais quando é aquele que prega, eu gosto daquele. Se for, quem é que está pregando hoje? A irmã Josimar. Então eu vou dar um jeito de ir na igreja, porque a irmã Josimar fala muito forte, ela grita quando ela fala. Estou dando exemplo, tá, irmã Josimar? Ninguém perdeu juízo para falar isso para mim, não. Então, mas o Cristo, quando fala, ele fala muito baixo. Eu nem vou no culto hoje. Eu sou mais o Cristo, eu sou mais a irmã Josimar. Quando é o presbítero Robson aí, eu até sinto a presença de Deus, mas quando é o outro lá, eu prefiro ficar em casa. Eu sou de Paulo. Você pode ter suas preferências, mas a ponto da pessoa tomar uma atitude de escolher um lado, isso é meninice. Isso é obra da carne, isso é falta de maturidade, falta do fruto do Espírito, e que se a gente não tomar cuidado, isso pega o coração de qualquer um, não importa. Por exemplo, eu conheço pessoas no nosso ministério que pregam a palavra bem melhor do que o nosso pastor presidente. Ele não está pregando mais devido à sua idade, mas tem pessoas que gostam de ouvir muito ele, eu também gosto de ouvir. Mas tem gente que quando ia se arrumar para ir para a doutrina, se soubesse que não era o pastor presidente que ia pregar, a pessoa não quer saber quem é o restante que vai pregar. A pessoa não vai para a doutrina, porque não é o pastor presidente. Mas tem gente lá que prega até melhor, mas a pessoa prefere, é mais pela simpatia do que pela mensagem. Porque quando você é simpático com uma pessoa, você aprova até o que é errado nela. Já observou que é comum a gente aprovar até o que não deveria? Então o que é isso? Partidarismo. A igreja de Corinto dividida na carnalidade, mas era uma igreja que tinha os 9, pelo menos, da carta aos Coríntios, dons espirituais, mas faltava o fruto do Espírito. E até hoje existem pessoas que preferem, no sentido absoluto da palavra, uma pessoa, porque tem as características que ela se identifica, em detrimento de outro, no sentido de, detrimento quer dizer prejuízo, a ponto de rejeitar outra pessoa, porque ela não tem o seu estilo, ou quando ela fala, lhe atinge nos seus conceitos errôneos, na sua vida pecaminosa, porque tem isso também, certo? Então a igreja de Corinto tinha isso. Então Paulo fala: porventura não sois carnais? Aí Paulo fala o seguinte, no capítulo 4, dizendo, em outra versão fala assim: portanto, ainda que nos tenha sido, deixa eu voltar aqui, estou no capítulo errado, capítulo 4,
Portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregados do mistério de Deus. Paulo está dizendo o seguinte: pessoal, Paulo está falando para a igreja, pessoal, nós somos apenas ministros de Jesus e dispenseiros dos seus mistérios. É isso que nós somos. Porque um estava julgando o apóstolo Paulo, você vai ver nos versículos posteriores, um estava julgando o apóstolo Paulo, não recebendo a sua mensagem, talvez por sua vida errada que tinha antes, não sei, ou pelo seu temperamento, não sei. Você vai ver Paulo questionando de alguém querer julgar ele. Paz, alguém quiser me julgar, eu nem ele mesmo me julgo. Então você percebe o seguinte: nós somos apenas ministros. É claro que eu sei que alguns homens e mulheres se colocam num pedestal muito elevado, e existem pessoas que acabam dando esse crédito que não deveria. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. A gente teve um dia desse um evento em um lugar e que a gente recebeu o nome nosso na nossa vestimenta, e alguém que estava ali, por algum motivo, não acharam o adesivo para colocar na roupa daquela pessoa. E aí está todo mundo lá, né? A semana passada aconteceu isso, está todo mundo lá, e ele percebeu: não vão me dar meu adesivo com meu nome para colar aqui, todo mundo tem, eu fiz parte, eu sou igual a todo mundo. E era uma pessoa que é veterana, que provavelmente seja uma avivalista pelo tipo de comportamento. Sabe o que aconteceu? A pessoa foi embora do evento juntamente com sua esposa, porque não deram o adesivozinho com o nome dele para colocar aqui. E quando chegou em casa, ligou para o responsável do trabalho: olha, o que é isso? Pessoa, como diz o ditado, que se acha. Paulo chega a dizer: qual a importância que nós temos, eu e Apolo? Nós não somos importantes. Importante é Jesus Cristo. E como disse também o João, que ele cresça, ele quem? Jesus, e que eu diminua. João, tu és o Cristo? Não, não sou o Cristo, não. Tu és o enviado? Não sou. Eu sou apenas uma voz do que clama no deserto. Eu não sou digno nem de carregar o chinelo dele. Gente, nós temos nessa geração, bem pior do que antes, que já existia, mas bem pior, pessoas em busca de honrarias, onde o presbítero aqui bem sabe, que você convidar um pregador e não dar uma oferta, ele sai dizendo para as pessoas: eu fui lá e o pastor Ailton não me honrou, porque dinheiro para ele é honra. E o outro, que é da mesma laia, sai dizendo: pode pregar lá na igreja do pastor Ailton, que não é a minha igreja, né? É a maneira de falar, porque lá o pastor Ailton, ele honra com a oferta. Que honra que a oferta é? Dado a ninguém? Isso é uma necessidade. Quando tem, que nem sempre tem, aí a pessoa se sente honrado, se sente grande. Paulo fala em Romanos capítulo 12, lá do versículo 3 a seguir, se não for memória: não tenham conceito de si, além daquilo que você é. O que é que você é? E se alguém nos pergunta: você é o que, pastor Ailton? O senhor é o que? O qual deveria ser minha resposta? Antes de dizer que eu sou Ailton Santana da Silva, que sou pastor da Assembleia de Deus, eu deveria responder: eu sou apenas um servo de Jesus Cristo. Eu sou aquele que estarei à porta para lavar os pés de quem entra. Eu sou aquele que precisa estar na presença de Deus para servir o necessitado. Não, mas o negócio agora é assim. Uma vez eu estava pastoreando uma igreja, também Assembleia de Deus, e chegou um missionário, mas eu já sabia da índole dele, não falei para ninguém, e não chamei ele para o púlpito, dei oportunidade para ele, porque eu vi que ele estava babando por uma, e veio aqui na frente, e ele falou um monte de credencial, porque eu não quis falar, porque eu já sabia do comportamento, coisas que ele já tinha aprontado em uma das congregações que eu tinha passado, que queria pedir oferta, na época R$5, aí o pastor disse que ia dar R$5 para ele, e ele disse: não pode me ajudar, ele nem era o pregador da tarde, não pode me ajudar com a oferta do ciclo de oração. O pastor disse: vamos ver quanto vai entrar, vamos contar a oferta e passo para você. Ele não aceitou, ele queria entrar de porta dentro para ajudar a contar a oferta, não confiando no pastor. Que é isso? Pessoas que não reconhecem a sua posição de servo. Paulo, quem era Paulo? Todos nós olhamos com o apóstolo Paulo, como é que a gente se vê? Bem pequeno diante do apóstolo Paulo, né?
Sabe o que Paulo falaria? Por que você está pensando essa bobagem? Porque é assim que a gente olha para o apóstolo Paulo. Paulo, depois de Jesus, Paulo mandaria você calar a boca com essas conversas. Mandaria mesmo. E nós, o que é que a gente falaria? Quando a gente chega para nós e fala assim: eita, aqui o homem de Deus, isso aqui você fala quase línguas estranhas, meu irmão. Espírito de grandeza. 2 discípulos subindo na oração, 3 horas da tarde. Na oração, foi ali para orar. Está um coxo diante da porta, dá uma esmola. E aí eles disseram: nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Antes de entrar para orar, o homem andava na oração, porque quem é de oração, ora em casa também, porque se orar só na igreja não é de oração. Aí, o povo fazia tempo que não via aquele negócio ali, por ali, ficaram de olhos tatalados nos discípulos, e eles falaram: por que é que vocês estão olhando para nós? Está lá no capítulo 3 de Atos. Vocês estão pensando que ele foi curado por alguma virtude ou alguma santidade que há em nós? E começou a pregar a Jesus e dizer quem é que tinha curado aquele homem com mais de 40 anos de idade. Está no capítulo 4, versículo 22. De idade, coxo de nascença, que era colocado todos os dias ali. É isso, reconhecer que somos servos. A maioria de nós, se formos chamados para ir numa igreja e alguém não colocar a gente no púlpito antes da hora de pregar, a gente sai revoltado dizendo: não me reconheceram. Isso é falta de maturidade, isso é carnalidade em crente velho. O que nós precisamos, meus irmãos? Amadurecer. Por causa desse espírito altivo é que a gente não tolera a pisão de outro em nosso pé. Gente, não era para ter tanta briga entre nós como tem. A gente dá paz do Senhor para o outro, mas a gente está ali: eu estou azedo com ele, eu estou azedo. Quanto tempo tem? Já estão 3 dias. A Bíblia diz que não deve passar por outro dia a raiva. Reconcilia-te depressa com teu irmão, antes que eu te coloque na cadeia e você venha pagar teu último centavo. Se ele tiver alguma coisa contra ti, vai lá e reconcilia. Não é lá e eu te peço perdão, simplesmente. Vai lá e reconcilia depressa com o teu adversário. Porque se está brigado, já é adversário, já não é mais irmão. Se você não está falando comigo, eu não estou falando com você, a gente se fala mais evitando um ao outro. Isso é inimizade. E isso, Tiago diz que é obra do mundo. Inimizade, Paulo chega a dizer que quem faz isso não herda o reino dos céus. Porque a inimizade é uma ruptura em uma comunhão com uma pessoa. Você não é obrigado a aceitar tudo da pessoa, concordar com tudo ela, mas ficar com bronca dela e não resolver isso é obra da carne. Algumas pessoas chegam para nós e falam assim: pastor Hilton, não é que eu tenho raiva dele, não é que eu tenho raiva dela, mas o tom das nossas palavras acaba revelando tudo que está por detrás. Por isso existe o chamado discernimento de espírito, porque às vezes nós não discernimos o nosso próprio espírito, e aí outra pessoa que discerne. E muitas vezes nós que somos líderes, somos pastores, precisamos juntar irmãos e reconciliar de coisas tão antigas que deveria ser resolvida. Mas quando você vai conversar separadamente, sabe o que acontece? Cada um coloca o seu ponto de vista e você percebe que muitas vezes no final os dois estão errados de igual modo. A gente não vai dizer: não, você está errado, ele que está certo, reconcilia aí, pede perdão lá. Se está inimizade, nessa hora tem que pedir perdão os dois, o certo e o errado. Porque o fato de alguém me ofender e eu ficar com bronca, eu já estou cometendo um erro também. Porque a Bíblia diz que é para a gente ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E Jesus chamou Judas na hora da traição. Alguém se lembra de que nome Jesus chamou a Judas? De amigo. Jesus era hipócrita? Não. E por que ele mandou ser igual a ele? Ele mandou, mas é impossível. Não é impossível. Se a gente, porque isso, a inimizade é obra da carne. Se a gente for conduzido pelo Espírito Santo, quando alguém chegar e pedir perdão para você, depois de ter feito tanta coisa, naquela hora as muralhas se caem, você abraça e você passa a ter
compaixão daquela pessoa. É por isso que o Espírito tem que estar não apenas morando em nós, mas em atividade. É duro o que estou falando para vocês, mas nós vivemos em um período que é pela internet da vida, na igreja local, até na mesma residência. De vez em quando, irmão, a gente pega pessoas que na mesma casa tem um que não fala com o outro, está de mal com o outro, e é pessoas, todos eles dizendo que é servo de Deus, meninos na fé. Você nunca viveu um crente maduro viver enfiado em contenda na igreja, brigando, está de mal com um aqui, depois está de mal com o outro lá. E quando tem essa separação, porque você vai fazer a sua parte, mas talvez a pessoa não quer fazer da parte dela, o que é que você faz? Deus, eu gostaria tanto de ter a minha relação com a minha irmã, com o meu irmão, em paz, tenha a paz de todos, do que depender de você, tenha paz com todo. Paulo fala em Romanos 12, mas ele, da parte dele, não quer ter paz comigo, mas você está procurando ter a paz. Até com o nosso inimigo, a Bíblia diz que é para a gente ter a paz, se aproximar inclusive dos nossos inimigos, aquele que quer o nosso mal, aquele que nos persegue, que nos afronta, aquele que bate no nosso rosto, falando de forma figurada. Jesus chegou até a dizer assim: olha, quando alguém te bater em uma face, você faz o que mesmo? Oferecer a outra, está dizendo assim, ó, não resistais ao homem perverso. Você virar outra face é não resistir nas suas razões. Sempre pensa, qual o resultado eu vou ter depois que eu reivindicar os meus direitos. Isso é discernimento. Eu tenho todo o direito de colocar na justiça, tenho todo o direito de chamar a atenção, tenho todo o direito de falar um monte. Tem, e você nem vai estar pecando muitas vezes em fazer isso. A questão é o discernimento. E depois que eu fizer isso, qual é o lucro disso? O que vou ganhar nisso? Isso é maturidade. Quem não tem maturidade age sempre na razão. Eu estou certo, quem vai dizer o contrário? A questão é, eu posso ter razão e por causa disso perder ela depois. Por causa da minha razão, eu perder a própria razão. Então nós não podemos ser que nem a igreja de Corinto, mas ser cheios do Espírito Santo. É igualmente casal. É muito comum o casal discutir e o outro já vem com a palavra na ponta da língua para dizer: mas você também, ó, está jogando baixo. Mas você foi que fez primeiro, está jogando baixo. Você quer calar a boca da outra pessoa, jogando na cara dela o erro que ela fez, que talvez tenha 10 anos para trás. Isso é falta de humildade do que foi ofendido, nem foi do que ofendeu. Porque a gente, se não der ouvido ao Espírito Santo, à voz do Espírito Santo. Uma vez eu estava trabalhando numa obra, numa construção, e alguém falou assim, ó, bem que disseram que nego quando não apronta na entrada, apronta na saída. Eu não me lembro o que aconteceu no erro do trabalho lá. Aquilo me correu por dentro, correu, mas eu fiquei quieto. Eu digo, eu vou ganhar o quê? Falando, você falou chamou de negro? Vou te colocar na polícia. Eu dei a minha cor para ficar tão magoado assim. Porque o magoado é que não pode tocar na palavra. Tem gente que você fala assim, eu gosto do pão crioulo, e você vai arrumar problema. Se tiver algumas pessoas que tem problema com isso. Eu gosto do pão mais branquinho. A pessoa pergunta, o que você tem contra os pão mais escuros? Tem gente que cria problema nas filas de pão por aí. Mas nós temos que ter a maturidade do Espírito de Deus. Não é levar todas as cargas como um bobo, não é isso. A questão é o Espírito de Deus. Jesus tinha toda a razão de reivindicar. A questão é, Jesus reivindicar seus direitos, que alma ele ganharia? Jesus ia chegar onde, toda vez que alguém pensasse mal de Jesus, e Jesus fosse falar, pá, eu não sou isso que estão pensando. Toda vez, ele não ia ganhar ninguém. Pode observar que muitas vezes acontece morte na nossa razão. No trânsito mesmo acontece isso bastante. Eu estava vendo uma câmera, está vendo um ônibus passando por um carro pequeno, mas o rapaz passou bem raspando a frente do ônibus, foi direto no seu carro. Quando ele chegou no carro, o ônibus estava passando por ele, ele puxa a porta do carro
A porta do carro dele fica arrebentada porque bateu no ônibus, e ele fica questionando por que o ônibus bateu na porta do carro dele, sendo que ele abriu a porta do carro quando o ônibus estava já passando por ele. Está vendo? A pessoa não consegue discernir. Mas eu que estou errado. Está entendendo? Eu que estou errado de abrir. O ônibus está passando, raspando ele. Para que vai abrir a porta? Quem que não sabe que isso vai bater? Nem olhou para trás. E ficou fazendo sinal. Eu acho que o motorista apanhou, a câmera não chegou a mostrar. Então, veja a ignorância, isso se chama de ignorância também. As nossas ignorâncias, não confunde ignorância com estupidez, que é outra coisa. Então, amados irmãos, nós precisamos pedir a Deus que nos conceda maturidade. Acontece tanta coisa entre nós, servos de Deus, como eu falei para vocês, eu vejo umas discussões tão bobas aí. O Gideão missionário que teve esse ano que passou, muitos pregadores lá, conhecidos nossos, mas eu fiquei tão decepcionado ao assistir a pregações da maioria deles. Pregações que fogo caiu, foi aquela coisa toda, mas a maioria das mensagens foi tudo um alfinetando o outro. Que é isso? Carnalidade. Os pregadores aí, que tenho certeza que alguns deles, eu gosto, tem alguns deles, alguns deles são meus professores de teologia, que eu faço aula online com eles, uns 4 deles são meus professores que passaram por lá, mas todos eles, não sei o que aconteceu, foi de bombardear o outro, com indiretas, alfinetada, arrebentando o outro. Que isso? Carnalidade. Nós precisamos pedir a Deus misericórdia para a gente não cair no mesmo erro, e ter a simplicidade que teve em Cristo Jesus. A humildade, eu sei que é difícil, não é fácil para ninguém. Paulo chega a dizer, irei, ele não está dizendo que não é possível, ele está dizendo assim, ó, a ira vem, ire, mas não peque. Porque quem aqui pode dizer que nunca se ira? Nem que seja com você mesmo. Ficou irado porque não conseguiu colocar gravata. Tem gente que se ira com tudo, né? Então nós precisamos orar a Deus, meditar na sua palavra, que Deus nos conceda maturidade, e a gente venha suportar um outro, a gente venha tolerar. Às vezes a gente pensa que a igreja é um local de gente perfeita, que quando alguém pisa no nosso pé, a gente acha uma coisa do outro mundo, parece um absurdo. Como pode, pastor, uma pessoa dizer que é minha irmã em Cristo, pastor, e falar isso para mim? A minha vontade de perguntar para a pessoa, você se lembra de quantas vezes você já feriu outras pessoas, talvez até pior, mas a gente, para não criar problema, a gente fica calado. Porque as pessoas que vivem reclamando de provocações, é muito comum elas serem especialistas em provocar também. Se você não percebeu isso, grava a sua voz. Coloca lá na sua casa um celular para gravar. E depois escuta para você ver. Pode observar, as pessoas que é intolerante com provocação dos outros, geralmente ela provoca os outros também, com a mesma maneira de ser. Só que quando a bala vai daqui para lá, eu não sinto nada. O problema é quando ela vem de lá para cá, que bate em mim. Mas quando eu joguei, eu não pensei na dor do outro. Mas essa pedra foi lá e bateu no muro, ricochetou em mim. Aí eu senti como isso dói. Mas isso, só o Espírito Santo pode gerar em nós. A maturidade cristã é uma necessidade, até porque sem ela, a gente não herda o reino do céu. Porque a imaturidade, na vida de quem já deveria ser maduro, representa viver segundo a carne. E Paulo diz que quem anda segundo a carne, não pode entrar no reino dos céus, não herdará o reino dos céus. O que fazer, pastor Ailton? Nós temos que nos humilhar, como na outra semana eu falei aqui, renunciar a si mesmo e cada dia pegar a sua cruz, estar disposto a sofrer por Jesus, a morrer por Jesus. Se cada um de vocês que está aqui, quantas coisas já falaram de você, quantas coisas já disseram, e você deixou nas mãos de Jesus, para que Jesus trabalhasse salvando a pessoa, não é para Jesus cobrar e nem matar a pessoa. Com certeza muitos de vocês teriam o que dizer, porque essa é a vida do cristão. A gente não quer que ninguém venha nos magoar, mas tem vezes que vem coisa que arde, tem coisas que dói. Quem trabalha na frente da obra sabe quantas vezes você passa por calúnia. Teve coisa que você nem estava lá, e alguém disse que te viu lá, que é uma coisa que não foi uma confusão, que viu você fazendo uma coisa e era outra, você nem estava lá, você nem pensou naquilo.
Nem vale a pena falar as coisas que a gente escuta por aí. As coisas que a gente escuta, que a gente vê. Nós fazendo a obra de Deus. Você que está aqui, seja de um grupo pequeno, um grupo menor, sabe. Mas Deus nos dará graça para passar por todo esse percurso. A sua vida está nas mãos de Deus. Deixa então o Espírito Santo nos guiar. Porque eu digo para você, Deus vai afastar todos os inimigos para onde você. Não! O Espírito Santo não tem a missão de afastar o seu inimigo de você. Nem os demônios. O diabo, nosso adversário, vive onde? Ao nosso redor. Algumas falam derredor é a mesma coisa, tá? Isso só muda de versão. O significado de em derredor é ao redor, é a mesma coisa. O que muda é a versão. E os inimigos podem ser vir através de seres humanos ou por influência maligna. Jesus orou 40 dias e 40 noites jejuando e foi tentado os 40 dias e os 40 noites. O diabo não ficou longe de Jesus porque ele estava jejuando. A única coisa que faz o diabo resistir, saiu um pouco de perto da gente, mas ele volta depois. E resistiu o diabo e ele fugirá. Ele não vai embora, ele foge, mas daqui a pouco ele fica de longe, jogando a sua seta de longe. A Bíblia diz que teve um momento que o diabo fugiu de Jesus, e ele disse: pelo um pouco de tempo ele foi e depois voltou. Então você não é peito de aço, não, mas Deus, como diz o salmista, Ele é o nosso escudo, Ele é nosso alto retiro, alto refúgio. Então por isso não revide com outra arma, apenas usa o seu escudo, a não ser que seja Satanás. Mas se vem por meio de pessoas, nós precisamos saber como agir, porque diz a Bíblia que a nossa luta não é contra os homens, contra a carne, contra o sangue, quer dizer, não é contra os seres humanos, mas contra os principados, as hostes da maldade nos lugares celestiais. Estejam preparados com toda a armadura para resistir no dia mau e ficar firme. As nossas armas são as espirituais, e uma delas é a nossa humildade, que é uma coisa difícil de se ter. Difícil ter humildade, mansidão não é fácil, porque tem hora que parece que alguns de nós têm um sangue, como diz o povo, sangue de barata, que as formigas correm atrás. Mas fique firme com Jesus. Amém? Não deixa nada abalar você, não deixa a carne regurgitar, mata, crucifica a carne a cada dia. Eu já estou cheio de Deus, não vou dar vazão para o diabo. Já estou cheio de Deus, não vou. Tem coisa que vem mesmo. Todos nós passamos. Mas uma coisa eu sei: o Espírito Santo que está em nós, que deu força a Jesus, que deu força a Estevão, é aquele que vai dar força para você. Eu não sei o que você vai passar, com quem e quando, se é eu, se é você. Eu sei que alguém aqui vai passar por um desafio tremendo, alguém vai fazer algo que vai te ferir muito, mas escute isso: quando isso acontecer, fique caladinho, porque a honra sua vai vir da parte do Senhor. A honra vai vir do Senhor. Ah, mas estão querendo me humilhar. Aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Deixa Deus resolver por você, deixa Ele lutar por você, deixa Ele batalhar. Fica calado, não abre a boca. Há momentos que temos que falar, é claro, que reivindicar e que cobrar, claro que tem, mas no discernimento do Espírito. Mas como foi dito aqui esse dia, citado pelo presbítero Robson, há tempo de falar e há tempo de ficar calado. Tem hora que temos que encher a nossa boca de água, porque com boca cheia de água a gente não consegue falar. Santo Deus e eterno Pai, que o Teu Espírito Santo tenha misericórdia de nós, nos